Oi, eu sou a Lu Carniti. E eu sou a Lia Camargo, sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Esse é um podcast para a gente falar das delícias e das dores de ser uma mulher madura, assim, perto dos 40 anos como a gente. Se você tá nessa faixa, já se inscreve aqui para você acompanhar, porque a gente tem sempre episódios sobre muitos assuntos do nosso universo. A gente tá no Instagram e no TikTok com @etmcast e também estamos no Spotify e no YouTube. E tem mais, na segunda temporada a gente também tá no Deezer e você também pode interagir com a gente pelo nosso canal de Telegram. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um universo fascinante, a astrologia. É isso, essa antiga prática de observar o universo e entender o que o posicionamento dos planetas pode interferir na nossa vida. É um assunto que eu adoro, eu e a Lu somos curiosas, então a gente precisa de uma expert aqui na mesa com a gente. E hoje a gente tem aqui, além de uma expert no assunto, uma amiga pessoal minha, que já trabalhou aqui com a gente, que começou a sua carreira como profissional de marketing, e então entendeu que a verdade dela estava dentro da astrologia. E há 7 anos ela atua como astróloga profissional, a minha amiga Laís Leite. Bem-vinda! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de ter esse espaço para falar um pouquinho sobre astrologia, né? Uma prática que ajuda tanto no nosso autoconhecimento. E para começar, vamos começar esse episódio aqui já tirando uma dúvida. A primeira dúvida que a gente tem, que eu acho que a maioria das pessoas que não conhece a fundo a astrologia também pode ter. Laís, astrologia é um estudo? É uma religião? É uma forma de enxergar o mundo? Explica pra gente, o que tem a ver a astrologia com todo esse outro universo das religiões, do olhar místico? A astrologia tem a ver com isso? Não. A astrologia, ela começou quando os homens começaram a observar o movimento dos astros no céu. E eles entenderam que existia uma correspondência das movimentações planetárias com a nossa vida pessoal aqui na Terra. Influencia o nosso pensamento, os nossos comportamentos, as marés, o plantio, a colheita. Então, antigamente, eles acreditavam até mesmo que os astros eram divindades que protegiam a Terra, mas não tem nada a ver com religião ou até mesmo com adivinhação. Essa é até uma coisa interessante para a gente desmistificar, né, Lu? Sim, logo no começo, né, Lá? Sim, porque muita gente relaciona a astrologia a essa parte de adivinhação, de magia, de questões voltadas à religião. E pelo que eu estou entendendo... Você precisa ser, assim, uma pessoa que é sensitiva, precisa ter algo assim para você ser uma astróloga? Não. Nada a ver? Não. A astrologia... Precisa saber fazer conta, isso precisa, na verdade, porque é uma matemática dos planetas. Não dá para ser só de humanas, né? É uma matemática. E ó, que eu sou de humanas, mas hoje em dia tem software, tem a tecnologia para nos ajudar a fazer todo o cálculo para gente. Então, fica tranquilo. Mas não é uma coisa mística, é uma coisa que, de fato, a gente observa. Existe um corpo físico no céu que influencia a gente. E a gente não precisa ser adivinha, inclusive não tem nada a ver, mas qualquer pessoa pode ser astrólogo, basta querer estudar, observar os padrões, os ciclos que se repetem, né? E observar, né? Tem que gostar muito de comportamento humano, eu acredito. Para mim, assim, o maior exemplo de que realmente influencia foi quando eu fiquei grávida, eu tava já no finalzinho da gestação do Fefê. Toda vez que a lua ia mudar, as minhas seguidoras ficavam, ela sumiu, a lua mudou, só pode ser o parto, ela tá tendo bebê, nanana. Porque tem essa coisa, e de fato, quando a lua mudou, tinha uma lua que mudou, que estava muito perto, todo mundo achou que era, mas a lua seguinte mudou, e eu e uma amiga minha que estávamos grávidas fomos pro hospital. Então, assim, realmente tem muita coisa a ver. Sim, especialmente lua nova, lua cheia, influencia muito, 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 né? E até mesmo o eclipse, gente. Eclipse pode antecipar o parto, inclusive. Opa, já teve. Você tá grávida, fica de olho no calendário. Existem casos. Porque a lua, ela influencia diretamente nas marés, por exemplo, que é com relação a água, né, do nosso planeta e tudo mais. O nosso corpo é composto, entendo eu, que mais de 80% por água, né? Sim. Então, como a lua influenciaria nas marés? Que tem a ver com a água e como a água se comporta, e não influenciaria na gente, né? Então, eu acredito que é uma coisa muito mais lógica do que mística, né, Lá? Sim, com certeza. E a lua, inclusive, ela rege muito as nossas emoções, o nosso corpo emocional, né? Fala muito da relação que a gente tem com a nossa mãe, como a gente é como mãe. Então,
cada planeta tem um significado muito interessante que acrescenta informações sobre quem nós somos. Então, a astrologia, ela ajuda muito a gente a entender quem que a gente é. Agora, quem você é? A Lu falou aqui que você é formada em marketing. Sim. Como é que você saiu daqui pra cá? Como é que você virou astróloga? Como é que surgiu isso? Qual foi o seu primeiro contato com signos, com os planetas nesse sentido astrológico? Pois é, já vem de berço no meu caso, né? A minha mãe, ela tira tarô, ela faz aula de tarô há muitos anos, desde antes de eu nascer. E assim que eu nasci, ela fez o meu mapa astrológico. Então, ela tinha mais ou menos um manual de instruções sobre mim. Então, ela sabia quais eram os meus potenciais, quais eram meus desafios. E aí, ela foi me encaminhando, me ajudando na construção da pessoa que eu sou hoje, né? A astrologia, ela ajuda muito. Adoro, inclusive, fazer mapa de criança, de bebê, porque ajuda muito, muito, muito a entender como que seu filho entende a forma que você fala. Como que ele sente? Como que ele expressa? Gente, vou chegar em casa, ele ganhou um mapa astral, ele ganhou... eu não lembro quanto tempo ele já tinha. Eu lembro que o meu astrólogo não quis fazer quando ele nasceu, falou, espera um pouco. E aí depois ele acabou ganhando de uma seguidora minha um mapa. E eu lembro que eu li na época, mas eu não dei devida atenção. Eu vou voltar para esse mapa para olhar. Já tá maiorzinho, já tá expressando, né, sua personalidade, os caminhos por onde ele vai, talvez já seja uma interpretação A gente faz diferente. umas piadas no meu Instagram, porque meu filho é virginiano que nem eu. Então ele assim, tinha vídeos que eu gravava espontaneamente, do nada meu filho, bebezinho assim com a fraldinha, tava tirando o lixo da casa. Olha só! Organizando os brinquedos por ordem de cor. Então, assim, a gente brinca muito com essa história dele ser virginiano, mas claro que tem um mapa que significa muito mais coisas. Inclusive, vamos começar do começo, lá, vamos entender. Quando uma pessoa que tem um primeiro contato com a astrologia, por onde ela começa? Qual é o caminho, se a gente for pensar que tem um caminho para esse passo no autoconhecimento, porque hoje eu entendo que a astrologia é uma das etapas do autoconhecimento, então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com fé, mas sim é um passo do autoconhecimento. Então, uma pessoa que chega agora, que fala, tá, quero entender a astrologia, quero me conhecer por meio da astrologia. Qual é o passo a passo? Por onde ela começa? Tá. A gente deve começar sempre com o nosso mapa natal. O mapa natal, o que que é? É um retrato de como estava o céu no momento que você nasceu. Então, a gente precisa saber informações de data de nascimento, horário de nascimento e cidade de nascimento. Com isso, a gente consegue fazer um cálculo de como estava o céu, como que os astros estavam posicionados, em que signos que eles estavam, qual que é o seu ascendente, né? O horário de nascimento é importante porque define o ascendente e, consequentemente, todo o restante do mapa, né? Para quem não sabe, o horário de nascimento geralmente está na certidão de nascimento. Então, procura aí a certidão que você vai encontrar. Exato. Mais confiável do que perguntar para a mãe, às vezes. Porque às vezes não lembra, né? Ou tem mais que um filho, esquece, tudo mais. É melhor. Exatamente. E quando nasce em hospital, é mais certeira a informação, né? Às vezes, fico pensando em casa, às vezes as pessoas pensam em acudir a mãe, o bebê, e não ficam se ligando muito no horário, né? Então, os antigos, às vezes, eles não tinham essa informação de horário de nascimento. E tem que ser o horário exato, por exemplo, 17h32, não pode ser 17h33, já muda. Já muda. Já muda tudo. Muda todo o posicionamento. Mudam os graus. Você vai ver, você vai falar, não tô me identificando. Não é muito bem isso. Vamos ver a certidão, vamos conferir. E aí, depois do mapa natal. Então, eu entendi que o mapa natal é isso, né? De quando a gente nasce, que aí é que vem essas informações de qual é o signo, que é o sol, qual é o ascendente. O signo lunar, o ascendente, onde que estão os posicionamentos. E esse mapa, ele fala muito sobre quem você é, como que você sente, quem que você é, como que você se mostra para o mundo. A gente vê através do nosso ascendente, né? Fala um pouco da nossa personalidade, como a gente inicia as coisas na vida. A gente vê como a gente se comunica, como que a gente entende melhor as coisas. Eu consigo ver o futuro? Como que funciona nesse sentido? Sim, de uma previsão do que pode acontecer. O mapa, ele vai mostrar possibilidades de acontecimentos. Ele não vai determinar se isso ou aquilo vai acontecer com você. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, a gente escolhe como que vai usar o nosso mapa. Quando a gente faz um mapa, eu vou te abrir os seus potenciais, os seus desafios, os prováveis acontecimentos da sua vida. E aí você vai decidir como você vai usar essas informações. Porque tem pessoas que escolhem estimular o lado
ruim, o lado de sombra, digamos assim. Tem gente que quer estimular o lado de luz. Mas quando você faz o seu mapa e você consegue identificar, opa, eu tô indo pro lado de sombra, é aqui, então eu preciso... Eu tenho essa tendência, Isso. é verdade, eu tenho essa tendência a estar apontando aqui no mapa, né? E aí você consegue trabalhar essa questão. É ruim quando a gente não reconhece o nosso lado de sombra, porque a gente pode continuar naquele hábito. Por exemplo, aqui no seu mapa tem que ter atenção com questão de arrogância. A pessoa, eu não sou arrogante, eu sei de tudo, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu não preciso estudar, não preciso aprender. Eu realmente sou, né? Eu não sou, eu sou não tem, super não. tranquila. Né? E aí essa pessoa não vai fazer a transformação dela. Então, a gente tem que ter humildade na hora de ouvir sobre isso também, né? Qual é a sua relação com signo, com qualquer coisa? Quando foi a primeira vez? Você abriu uma capricho lá, aqui, Capricórnio, vamos ler. Como que é isso? Nascidas e criadas nos anos 90, nascidas nos anos 80 e criadas nos anos 90, a gente teve nosso primeiro contato, obviamente, com signos e com essa coisa toda por meio de revistas, né? Era o que a gente tinha de informação, a gente não tinha internet, não tinha... jornal ainda. Era jornal, todo pessoal. dia chegava o jornal, tinha lá o horóscopo do dia, né? O que tem para hoje? Então, todos os capricornianos estavam destinados aquele dia a sofrer de amor ou a ter uma descoberta. Esse foi o primeiro contato. Eu tive uma relação muito próxima com essa parte esotérica, vamos dizer, não na parte né, do autoconhecimento, olhando para a astrologia como autoconhecimento, mas olhando com o esoterismo. Na minha infância, na minha adolescência, algo que sempre me atraiu muito. Mas aí depois eu tive, por uma questão de uma doutrinação religiosa que eu passei, me foi tirado isso muito bruscamente, como sendo errado, ocultismo, isso você está vendo... Como se diz, de previsão, você está querendo ver o futuro, e o futuro não é você quem vê, enfim. Eu tive uma tirada disso da minha vida de uma forma muito brusca, e hoje eu estou voltando esse contato com a astrologia de uma forma muito mais científica e para o autoconhecimento mesmo, do que muito focado nessa parte, que até lá no começo eu tinha um olhar um pouco mais místico mesmo, mas que me foi tirado de uma forma muito abrupta. Então, tem hoje é uma redescoberta. Tem tanto esse embate entre a questão de ser uma coisa de adivinhação, quanto também da própria idolatria, né? De você pensar como deuses, e na verdade, não. Você pode continuar acreditando em Deus, inclusive foi ele que criou os astros, né? Sim. Tá tudo certo. Que colocou, obviamente tem uma lógica nisso, gente. Não tem como a gente olhar para a formação do universo, para os astros, para os planetas, para a composição das galáxias e tudo mais, e não observar que existe uma lógica. E uma conexão até também, né? Conexão, porque essa coisa de que estamos todos conectados. Isso, pertencentes ao universo. Então, assim, eu tô chegando nesse momento agora de uma reconexão com a astrologia, de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais lógica, de uma forma muito mais científica. E o que você sabe já sobre você? Você é capricorniana. Eu sou capricorniana. O que eu sei o que eu coloquei nesses sites de faça o seu mapa astral só. Porque, enfim, foi um desconstruir dentro de mim para chegar até aqui. Também para começar. Se você ainda não vai contratar uma astróloga para te ajudar a ler, você vai lá no astro.com e você consegue recomenda que faça um aplicativo. Tem Personari, astro.com. Personari, isso. Que foi o que eu coloquei e eu vi que eu sou Capricórnio, meu signo é Capricórnio, com ascendente em Aquário. Só isso que eu decorei, o resto eu não decorei. Quero ver vocês agora. Coloca aqui nos comentários signo, ascendente e lua. Pelo menos. Isso. Esses três é o básico que todo mundo geralmente sabe. Então você tem um aquário aí também. É o que eu sei. E eu sei que eu fiz 2 filhos, que coloquei o deles também, sei que a Ana é peixes, ascendente escorpião, e que o Davi é escorpião, ascendente em peixes. Então, que divertidinho. Eu tenho aí alguma mira, tem alguma coisa aí que eu acertei e... Nos dois, foram 2 dias. Depois a gente vai fazer uma consulta, eu vou fazer Sim, depois eu também vou fazer a minha, para entender. E você, amiga, como que foi o seu primeiro contato com... A minha mãe também é dessa parte mais mística, mais esotérica. Inclusive, a gente já falou sobre isso, né? Que estou me tornando a minha mãe, né? A gente vai fechando o ciclo na maturidade. A gente vai ficando mais parecida em muitas coisas. Então, ela sempre teve isso. E eu me lembro, assim, muito da época em que surgiu o computador nas casas das pessoas, né? Então, a gente ia lá aos 386. E aí, depois de um tempo, chegou o kit multimídia, que você colocava... Você saía do disquete e ia pro CD-ROM. E aí vendiam CD-ROMs, assim, que faziam umas coisas do tipo mapa astral. Então,
Então, essa época eu lembro que foi o meu primeiro contato com essa parte, também pelo viés mais místico. E aí eu não sei quem me deu um mapa astral, e isso eu tinha, sei lá, 14 anos. E era um mapa astral que tinha várias coisas, e uma das coisas que falava, que eu acho que hoje nem faz sentido, deve ser assim, não tem porquê, é que a minha cor era laranja. E eu lembro que com 15 anos, você vai olhar minhas fotos, eu tô de camiseta laranja, regata laranja, vestido de laranja. Batom laranja, sombra laranja. Então, esse foi um primeiro contato. Mas ao longo dos anos, eu continuei gostando muito. E quando eu já estava mais velha, eu fiz o mapa astral aí pra valer, né? Eu com o meu astrólogo. E eu entendi aquilo como uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Para mim, assim, uma das coisas mais marcantes nesse sentido é que eu sou virginiana. Então, eu sou bem virginiana, eu tenho várias coisinhas certinhas, organizadas. Mas aí no meu mapa astral, eu tenho um monte de fogo, de leão, que me dá também um temperamento mais colérico, uma coisa de fazer, de nananã. E quando ele leu para mim aquilo, eu falei, olha, é por isso que eu sou assim. Ah, por isso que eu faço, eu sou respondona. Ah, por isso que eu tomo atitude, porque... só saber que eu era virginiana... Não. Julio, não fazia sentido. Só fala do seu signo solar. E os outros planetas, né? Onde que eles estão? A gente é muito complexo, né? A gente não é assim, que 12 signos. 12 signos vão definir a humanidade. Não tem como, né? Não. Então, assim, o mapa astral nesse sentido de você se entender. Ah, é por isso que meu pai e minha mãe são assim comigo, porque você tem até isso. Pra você ter ideia, outra coisa que o meu astrólogo desse primeiro mapa falou, ele consegue ver no mapa que eu ia ter um filho homem. E eu tenho, de fato, um filho homem. Então, pra mim, assim, funciona muito, cara, né? E aí só tem que tomar cuidado pra você não ficar influenciável, né? Se você então, só vou fazer um filho homem. Não, a gente tem que entender que são possibilidades, né? Ele viu um filho homem porque ele pegou uma energia masculina, mas poderia ter sido uma menina mais eu acho que espivetada. Na casa dos filhos. Dos filhos. Pode ser isso? Sim. Júpiter em casa de filho dá mais de um filho, pelo menos. Vem aí, é uma das possibilidades. Vamos ver, quem sabe, né? Inclusive, Júpiter é um indicador de estrangeiro. E a casa 5 é uma área de amor. Então peraí. Não é só sobre fofoca. Filho. Hora da fofoca. Dá esse joinha aqui se você quer fofoca, se você tá no vídeo do YouTube. Quero saber mais disso. Será que vem um Bambini? Um Bambini italiano. Um Bambini italiano? Será? Será? Porque quais são as casas? Conta pra gente. Quando você faz um mapa natal, você tem ali casas, que são 12. Sim. E cada uma significa uma área da sua vida. Sim. Quais são? Algumas áreas, né? O ascendente, por exemplo, fala sobre como você se apresenta para o mundo. Aí tem aquela questão do mito, né? Isso que a gente queria trazer até aqui, pessoal. A gente tem alguns mitos que a gente ouve, né? E a gente vai, ao longo da vida, às vezes, trazendo pra gente como verdade. Na verdade, não é bem assim, né? Acho que o maior mito da astrologia é esse. Eu acho que sim. Que aos 30 anos você se torna o seu signo ascendente. Você deixa de ser o seu signo solar e passa a ser o seu signo ascendente. Não é verdade, gente. É um mito, um grande mito. A gente é o nosso sol. É a nossa natureza, o nosso núcleo de identidade. O nosso ascendente é a forma que a gente se mostra para o mundo. Mas, o que acontece em torno dos 30 anos? O tal do retorno de Saturno também. Também é um outro assunto. Dá pano para manga a astrologia. E o que acontece? A gente é mais consciente, né? Aos 30 anos. A gente se entende melhor. Então, a gente... O nosso ascendente... Isso é todo mundo. Sim. Todo mundo, homem, quando mulher, chegar aos 30 anos... vai passar pelo retorno de Saturno. Entre os 28 aos 30 anos, a gente passa por esse ponto. O retorno de Saturno é que Saturno deu uma volta inteira e no céu e chegou no mesmo ponto onde ele estava quando a gente nasceu, é isso? Sim. Esse é o retorno de Saturno? Esse é o retorno de Saturno. Então, vamos pensar assim, o nosso mapa natal é uma foto de como estava o céu. Então, é uma imagem congelada. Só que os planetas, eles continuam a se movimentar depois que a gente nasce, né? Então, a gente vai acompanhando o movimento deles. O retorno de Saturno é quando o Saturno ele caminhou por todas as 12 casas astrológicas. Não é exatamente nos 30 anos. Qual que é o período? Pode ser entre os 28 aos 30. Aí a gente tem que ver o mapa de cada um para saber certinho quando que vai acontecer, né?
Mas aí já é um momento da primeira chamada para maturidade. Não necessariamente aos 40, como a gente está sentindo aqui. Mas já Então, começa, né? Já começa tanto que o público também tem 30 anos em torno disso, né? Isso. Que assiste aqui. sim. Porque já é o nosso primeiro chamado para maturidade. A gente pensa que fica adulto com 18 anos, mas para astrologia a gente percebe essa questão da vida adulta com 30 anos, né? Entre os 28 aos 30, quando a gente passa pelo nosso retorno de Saturno, onde a gente sente esse chamado de crescer na vida. Então a gente começa a pensar, pô, como que tá a minha vida? Eu tô legal aqui no meu trabalho ou não? Como que tá a minha vida pessoal? Será que agora é hora de eu casar? Será que agora é hora de eu ter filho? Será que eu preciso trabalhar para chegar lá? Ou a gente acaba ficando, como posso dizer, tem gente que acaba perdendo esse barco, né? Quantas pessoas vocês conhecem que com 30 anos não atenderam esse chamado de maturidade? E aí, às Passa. vezes, segue a vida, segue a fase adulta nesse dilema, né? Nessa falta de se possível que essa encontrar, né? pessoa fique sempre com dúvida, murche um pouco se ela não seguir essa maturidade dos 30. Uhum. Porque os planetas, agora, que aí a gente vê isso numa técnica de trânsitos astrológicos, que a gente percebe o movimento dos planetas interagindo com o nosso mapa natal. Tá. Então, eles vão nos provocando. Eles trazem oportunidades positivas, eles trazem algumas tensões para a nossa vida, mas é sempre com a intenção da gente se transformar. A gente não pode esquecer que está aqui com o propósito de evoluir. Por que a gente nasceu? Então, a gente precisa evoluir na nossa vida. E a gente tem que entender o significado desses trânsitos para entender os chamados que a gente tem na nossa vida. Então, a gente pode aproveitar muito esse retorno de Saturno para crescer, para amadurecer, ou às vezes tem gente que deixa passar o barco e aí fica meio que perdido Fora do na eixo, vida. né? Fica... Como se ficasse fora do eixo até fica uma perdido. próxima oportunidade. Eu olhando para essa minha fase, dos 28 aos 30, 31, 32, né? Que você falou que é o que acontece. Foi a fase que eu tive o Davi. Eu tive a Ana com 26, mas aí eu tive o Davi. Decidi que eram só os dois. E eu comecei a empreender aqui na IESH também. Tá. Então, assim, olhando para isso, foi um movimento muito intenso. Foi um momento muito intenso da minha vida. Um grande crescimento. Um grande crescimento. E foi aí que começou o meu start pro autoconhecimento. Uhum. Porque foi quando eu comecei a empreender que eu tive uma crise de ansiedade que me levou para análise. E aí, a partir da análise, foi que eu parei. Eu falei, não dá mais para eu tocar a vida assim, só fazendo, vai, uma coisa atrás da outra. Foi quando eu parei e falei, tá, deixa eu olhar para mim. Uhum. Quando eu olhei para mim, eu comecei a minha jornada do autoconhecimento. Foi justamente nessa fase. Sim. É como se eu tivesse um outro momento de vida, assim. Uhum. Eu não faço ideia do que eu estava fazendo aos 30. Eu tenho dificuldades com números. Mas você falou que o ascendente é a forma como os outros te veem. Isso, Então, como eles te Não tem a ver enxergam. com você mudar. Desde pequena, desde criança. Você já nasceu com seu ascendente lá, então ele Tá. fala muito sobre a forma que você se apresenta para o mundo, né? Fala da sua personalidade, como que as pessoas te Então, enxergam. quando eu olho para a Lu, é possível que eu veja mais O lado aquário. aquariano dela do que o lado de Capricórnio. Sim, quem vai enxergar o lado do Capricórnio da Lua é quem convive com ela intimamente, que Tá. vai conhecer a natureza dela. Tá bom. Quem não te conhece muito vai ver o seu aquário, que é a máscara que você usa para se mostrar. E não necessariamente a essência. Não, Não a necessariamente essência você essência. se sente confortável para mostrar para quem já te conhece mais profundamente. Legal, né? Preciso observar, não sei Aham. quais são as características do aquário. Vou observar. Bem maluco. Você começa os preconceitos com signos. É bem maluco. Tá explicado, então. Já tá explicado. E aí, tá, então acontece o retorno de Saturno nessa fase, que a gente já identifica que é uma fase mesmo de um chamamento para começo do amadurecimento. Sim. E aí acontece, pelo que você estava explicando pra gente, algo próximo dos 40, que é aqui onde a gente Sim. tá. Existe outro momento da astrologia que temos que ter uma atenção especial aos 40. Explica pra gente Sim. lá. Essa é uma idade muito importante, porque a gente está passando por vários aspectos. Não é só o retorno de Saturno, a gente está passando. Falar um pouquinho de astrologuês, gente, dá Ele licença. retorna de novo, não? Agora aos 40? O Saturno? Não é? Não, aos 60. Ah, tá depois 90. Tá. Vai dar 30. Então, aí, o que acontece nessa faixa etária aí?
Você pode começar a sentir 36, 38, até uns 42, 43 anos. A gente passa por uma oposição dos Uranos, a gente passa por quadratura de Netuno e quadratura de Plutão. Então, basicamente, são aspectos tensos, né? Oposições e quadraturas. Já tô me identificando. Já tô me identificando. São momentos, inclusive, é um grande momento para a gente se transformar. Então, gente, a crise de meia-idade explicada com astrologia. Isso, é isso, lógica, sabe? Quando né? a pessoa despiroca, divorcia, começa a namorar um italiano. Muda de profissão. Reforma a Começa a fazer um casa. podcast, reforma a casa, do zero. Isso, do zero, é isso. Nessa fase, você quer se enxergar de uma maneira nova, diferente. Então, você começa por exemplo, você passa grande parte da sua vida idealizando, fantasiando, minha vida vai ser assim, vai ser assado. Quando chega aos 40 anos, você é chamada à realidade. Então, você fala assim, não aconteceu tal coisa que eu estava querendo, eu preciso acordar as possibilidades reais. Então, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, a gente não fica esperando por milagres. Então, é um momento que pode acontecer várias frustrações, né? Você fala assim, fiquei esperando até agora eu enxergar meu trabalho de uma maneira diferente, eu enxergar meu relacionamento de uma maneira diferente, fiquei esperando mudar, mas a pessoa não muda, o meu trabalho não muda, eu preciso acordar, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Essa fase me lembra muito a música da Sandy, sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Então dá um chamado, eu não vou querer passar o resto da minha vida nessa situação, eu quero mais, então gera uma inquietação na pessoa que ela quer experimentar outras coisas, né? É um bom momento para fazer um mapa, né? Pra você entender daqui para frente, né? Acho que parece que é meio que o meio da sua vida, né? Você tem essa visão do passado e do futuro. É hora de fazer um mapa. Então eu cheguei na hora certa para astrologia, né? Porque é o momento de fazer o meu mapa natal e a minha revolução solar também, observando que eu tô nessa fase mesmo de começar o podcast, que é um projeto que tava, né, a gente já vinha conversando sobre ele há algum tempo, de a mudança da minha casa, que eu tô reformando a casa do zero. Uma inquietação, são novos planetas, tá tudo explicado. É isso. Então tem sentido, eu não sou maluca, eu não tô louca, né, de começar tudo isso agora, de querer começar a criar conteúdo digital. Então, existe um lugar... Um motivo, né, para essa inquietação toda. Sim. Isso é muito engraçado de ver e de pensar, porque a gente já age assim sem saber. A vida já vai... As coisas vão acontecendo, o que está acontecendo com você também, no seu momento, desse seu novo momento de vida, da sua decisão por se separar, de buscar um novo, né, no relacionamento, no trabalho. Que é muito isso mesmo, de olhar, e pra mim foi muito isso, de olhar pra uma pessoa que, assim, não muda, assim, a última chance, acabou. Sim, acorda, eu quero experimentar uma nova vida. Então, assim, a gente vê algumas situações acontecendo também. Por exemplo, tem pessoas que são muito despreocupadas com a vida, digamos assim. Quando bate os 40, tem gente que fala assim, eu acho que tá na hora de eu ter um relacionamento sério. Eu quero ter uma família também, quero ter um trabalho estável. Então, tem gente que muda essa percepção. Às vezes não aproveitou no retorno de Saturno. Aproveita agora. E agora aproveita. Tem então esse chamado. Isso. Você que ficou atrasada aí, que deixou bom de passar. Tem a segunda chamada. E tem pessoas que negam as duas. Tem. Sim. Tem. Pessoas que você olha Conheço e fala... uma, inclusive, negou, aí eu cansei. Negou, tchau, beijos. Chega, né? Só a próxima são 60 se não aproveitou para evoluir nessas duas. Sim. Tem gente que vive em escapismo, né? Então tem um agora termo. A próxima dele é os 60. Não, amiga, já foi. Todas as oportunidades já passaram, esse trem já foi, não tem como. A não ser que passe por algum ciclo planetário no mapa pessoal dele. Que veja. Mas eu percebo algumas pessoas, assim, que você vê que parece que vivem uma eterna juventude, uma eterna adolescência. É porque não ouviram essa... Não tem isso, você não olha a pessoa assim, você fala, esse cara tem 55 anos e age assim, ele tem 40 e tantos anos e parece um adolescente de 16. Eu pensar isso, não. Imagina, você nem viveu isso. Mas é porque teve esse chamamento, então, e não ouviu. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente escolhe a oportunidade, gente, tá aí pra todo mundo. Mas tem gente que acaba não querendo encarar. Tem essa escolha, a pessoa pode escolher. Ela quer amadurecer ou não. Tem tanta coisa que a gente sabe que
que ajuda tanto para amadurecer, tem tanto conteúdo, tem tanto livro, tem terapia, tem várias ferramentas, sabe? Então, quando a gente vê esses aspectos na astrologia, a gente sabendo que, opa, é uma oportunidade de mudança, então vamos buscar essa mudança. Então, ela sinaliza as oportunidades, ela sinaliza os desafios. Então... Você que está assistindo aí antes dos 40, já começa a se preparar. Quando essa inquietação vier, esse negócio vier, você vai com a onda, né? Você sobe essa prancha e vai. E se você está curtindo esse conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Deixa aqui embaixo para você como que foram esses 30 anos ou esses 40 anos, o que mudou na sua vida, que a gente quer ver se faz sentido mesmo para todo mundo, ou se foi só eu que dei uma surtada. Só eu e a Lu, não, né? Com certeza não. Com certeza não, a gente já vê um monte de gente passando por essa situação, e cada uma na sua área, né? Cada um com a sua realidade, mas passando por situações similares. E falando sobre situações similares lá, o signo determina quem é a pessoa? A astrologia é só sobre signo? Porque às vezes a visão que as pessoas têm, principalmente quem não tem contato e quem olha de fora, é que assim, a astrologia é o quê? Colocar as pessoas dentro de caixinhas e de signos e, eu sou Capricórnio, eu sou assim, eu sou Leão, eu sou assado. E a astrologia não é só isso, né? Não. Até mesmo porque é uma polêmica que muitas pessoas que não entendem de astrologia não sabem. Mas nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então a gente, quando fala assim, eu sou capricorniana, você tem o Sol em Capricórnio, mas existem outros planetas e os signos também, eles podem se expressar nas casas astrológicas, que foi aquela pergunta que você me voltar. fez. Peraí, a gente não esqueceu das casas astrológicas, que podem ser o quê? Então, a gente tem a casa 1, que é o nosso ascendente, que vai falar sobre como a gente se mostra. A casa 2 fala dos nossos valores, né? Da questão financeira, dos nossos valores pessoais, como a gente ganha dinheiro, como a gente gasta dinheiro. A gente tem a casa 3, que fala dos deslocamentos, viagens nacionais. Deve ter um meteoro ali na casa 2. Um meteoro, um buraco. Desculpa, casa 3. Aí fala do convívio com os nossos irmãos, parentes, vizinhos, estudos, pequenos estudos. Tá. A casa 4 fala muito sobre a nossa família, os nossos ancestrais. Fala sobre a nossa casa mesmo, né? Essa questão de casa. A casa 5 fala dos amores, lazer, filhos. A casa 6 de trabalho, saúde, rotina. Casa 7, parcerias. Fala de contratos, fala de casamento, de associados. A casa 8 é uma área... Deve tá lá, amiga. De alguma forma você tá lá, tem um Capricórnio, alguma coisinha lá. A sociedade a gente vê por lá. A casa 8 a gente vê o dinheiro do parceiro, né? Como que é a vida financeira do parceiro. A gente fala também, pode falar de empréstimo, de financiamento, de herança, de morte, de sexo, de transformações de vida, de ocultismo. A casa 9 fala muito sobre a nossa espiritualidade, fala muito sobre até a questão de religião, mais propriamente dita, de doutrina, né? E a gente fala de viagens internacionais, a gente fala de estudos mais específicos, por exemplo, especializações, faculdade. A casa 10 fala muito sobre a nossa carreira, né? Nossa imagem pública, profissional. A gente fala da casa 11 de amigos, de projetos, e a casa 12 é uma área inconsciente também, uma área oculta, fala da nossa espiritualidade, dos nossos inimigos ocultos. Todo mundo pausando o vídeo e a amiga acabou fazendo personagem. Inclusive, você pode seguir a Laís no Instagram, que tem um conteúdo incrível. Ela fala muito sobre toda essa experiência da astrologia, mas traz muitas dicas práticas para o dia a dia, reflexões, todo dia de manhã. A primeira coisa que eu vejo lá é a previsão do dia, que ela coloca todo dia nos stories. Ela traz também uma reflexão sobre alguma questão específica do dia. Ela tem conteúdos muito legais. É @LaísLeiteAstro. Certo? Agora, Laís, sabendo que aos 30, aos 40 a gente tem, né, essa coisa acontecendo, o mapa consegue dar pra gente algum conselho, assim, como que eu posso consultar o mapa, por exemplo, vou fazer um podcast. Sim. O que eu posso fazer de consulta no mapa para ver, por exemplo, a data em que a gente lança o episódio, o nome, essas coisas eu consigo ver no mapa? Consegue. A gente vê isso, é uma técnica que se chama astrologia eletiva, quando a gente elege o melhor dia, horário para um lançamento. Então, a gente vê, até
para casar, para marcar um projeto, para fazer um lançamento, para você lançar um livro, para você abrir uma loja. Tudo existe uma consulta que Sim. você pode fazer e ver uma data mais propícia. Bom, a gente fala muito de Mercúrio retrógrado, né? É mais um dos assuntos que quando fala de astrologia, todo mundo... Ai, não, porque vai estar sempre essa porcaria nesse planeta, tá sempre retrógrado. E a gente sempre põe a culpa nele, né? A gente põe a culpa nele. Eu vi esses dias um post de assim, ó, gente, Mercúrio não está mais retrógrado. Podem parar de colocar a culpa nele, que já acabou, já passou, né? Tem alguma coisa realmente relevante pra gente saber sobre Mercúrio retrógrado? A gente pode desencanar, deixar pra lá, fingir que não existe. É difícil fingir que não existe quando ele tá retrógrado. O que acontece? Bom, é super normal isso acontecer, essa movimentação. Ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes no ano, durante umas 3 semanas, em média. E aí, os assuntos que Mercúrio rege, eles não estão na melhor forma. Por exemplo, então a gente vê falha de comunicação, que acontece de briga com Mercúrio retrógrado, não está escrito. Então você fala uma coisa, outra pessoa entende outra, aí vem confusão, pode acontecer. É internet que cai, aplicativo que fica com instabilidade, carro que quebra, aparelho eletrônico que quebra, celular, dá problema. A primeira vez que eu ouvi falar de Mercúrio retrógrado, eu estava lendo o horóscopo da Susan Miller, que ela faz um horóscopo mensal para cada signo, né? E lá no meio tava falando sobre isso, sobre equipamento quebrando, e quebrou realmente meu MacBook na época. Eu falei, caraca, qualquer equipamento. Aí eu marquei uma raiva desse Mercúrio retrógrado que eu nunca mais esquecerei. Várias vezes a Laís coloca assim lá no Instagram, na observação dela, por exemplo, agora a gente está entrando numa fase que tem que tomar muito cuidado com a guerra. Eu acho que teve... Você falou alguma coisa sobre combates, a gente vai ter muitos combates. Nem se falava sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia e tudo mais. E quando estourou a guerra, eu lembro que você colocou, você falou, lembra, gente, que o céu estava mostrando que a gente viveria, né? A gente tem algumas coisas Porque você também consegue ter uma análise, além, né, do mapa, que é uma coisa pessoal, ter essa análise dos astros com relação ao mundo, né? A tudo, a todo mundo, ao que está acontecendo. Astrologia mundial. Então, são várias ramificações de astrologia, né? Então, a gente consegue ver as tendências. Até na virada do ano, a gente estava com um aspecto que era bem ruim para afogamento, né? Que eu até alertei. E aí, apareceram várias notícias de afogamento. Algumas vezes já aconteceu isso. Assim, eu lembro que você posta e você fala, olha, tá vendo? Isso daqui a gente já tinha visto e olha o que está acontecendo, de trazer mesmo essa comprovação de que não se trata de uma... Não é adivinhação. Não é adivinhação. Acho que esse é o pulo do gato. A astrologia ela não é adivinhação, ela é a comprovação de que os planetas e de que a composição nossa, né, da nossa galáxia, do planeta, do universo, interferem nas coisas que acontecem aqui. Não há como a gente negar, por exemplo, que hoje a gente fala, depois do Covid, a gente está vivendo um novo momento. Sim, a gente está vivendo um momento em que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais surtos, cada vez mais questões relacionadas a vírus, a saúde, a vírus, bactérias e tudo mais, porque a gente não respeita o universo, né? A gente tem o aquecimento global, tem o desmatamento e tudo mais. Então, cada vez mais a gente vai viver mais ciclos como esses. E que eu acredito que tem sim influência, lógico, do homem, do que a gente faz, mas também da influência dos astros, né? Com certeza. A gente recebe muita influência, né, dos astros, né, dos planetas, de tudo. Então... do mesmo jeito que a gente pode pegar conselhos, então, pra, né, o dia que vai lançar um livro, que vai fazer um projeto e tudo mais, e a parte de relacionamento. Peraí, eu vou até ver esse cabelo lindo de hoje. Amigo do leão, meu. Olha só esta trança maravilhosa. Maravilhosa. Jasmine pergunta. E com relação ao relacionamento, o que um mapa, por exemplo, pode ajudar? Tem como a gente ver o signo que combina com o signo? Faz sentido eu falar que Capricórnio não combina com o Virgem, não vamos namorar? Faz sentido isso ou não? Bom, a gente tem a afinidade dos elementos, né? Então, por exemplo, o elemento água combina muito com terra. O elemento fogo combina muito com ar. Mas eu acho muito raso a gente determinar, eu não vou me relacionar com pessoa de tal signo, por exemplo. Eu acho que não é por aí, né? Porque não determina, né? A gente é todo mapa. A gente
pode colocar as pessoas dentro de uma caixa, Uhum. né? E de falar, fulano é assim, eu não me relaciono, não gosto, não vou. Enfim, somos seres complexos. Sim. O nosso mapa natal, pelo que a gente aprendeu hoje aqui, mostra o quão complexos nós somos. Sim. Mesmo assim, eu nunca mais casaria com Capricórnio. Amiga, Desculpa, amiga. Não, você é um casamento diferente que funciona. Funciona Por super, muito né? tempo funciona bem, mas Tá vendo? Ele não é só, a gente não tem só uma verdade. vertente, né? Então, quando a gente olha para essa parte complexa, a gente consegue enxergar que o outro também é complexo, Sim. né? Uhum. E a gente, aí tem algumas outras coisas que a gente pode ver no mapa de relacionamento. Tem técnica, que depois eu posso falar, que chama sinastria, mapa composto, que a gente vê a dinâmica da relação. Mas, lembra que eu falei que a casa 7 do mapa, ela fala muito sobre o casamento? então, sem nem você conhecer a pessoa ainda, É. pelo seu mapa, você pode ter uma ideia do que tá ali previsto pra você. Sim. Você consegue ver mais ou menos a pessoa que você vai se relacionar e o que você espera dessa relação amorosa também, o que você procura dessa relação. Tá. Isso que é mais autoconhecimento, é mais uma Sim. ferramenta de autoconhecimento do que algo de magia ou de Você se adivinhação, né? Você não fica Bom, perdida. O que eu quero? Eu fiz o italiano descobrir cadê a certidão de nascimento dele, pra ele falar o horário que ele nasceu. Isso. Eu fiz o mapa dele. Ele não sabe, mas sabe ele quando ele nasceu. foi só uma pergunta exótica. Não, as brasileiras gostam de saber a data o horário do nascimento. Eu fiz. E não tinha. É Não cultural. lembro, Também não preciso olhar de sabe. novo, é. O Lê também não sabe, eu vou atrás da dele pra gente... Não, ele conseguiu, ó, no meu ele aplicativo conseguiu? lá tem o mapinha dele. Eu preciso só ler de novo, Ler de pra, novo. pra ver se... Entendi. Pra ver se a casa 7. É meio antiético, né? Então, Laís trouxe aqui, ó, Esse daqui é que contrabando aqui, ó. Eu trouxe aqui um horário Que você me de diz? dois horários. Esse Isso boy, esse aqui. boy. Avalia pra mim a Onde sinastria. eu acerto. Né? E aí é importante a gente até falar sobre isso, porque ninguém está predestinado, né? Eu acredito que a astrologia não é sobre predestinação, como você falou. Sim. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. A astrologia ela pode te apresentar possibilidades. E aí Sim. você define qual vai ser a sua atuação frente àquela possibilidade. Você deu um exemplo da estrada. Queria que você desse esse exemplo da estrada. Acho muito legal. Sim. Então, é como se a gente, até mesmo numa revolução solar, que normalmente eu uso esse exemplo. Depois a gente pode falar o que é revolução solar, para quem não Sobre sabe. o que é a Revolução Solar, e dá o exemplo, então. Tá. A Revolução Solar é um mapa que vai falar sobre como vai ser o seu ano. Então, a gente tem o mapa natal que fala da vida e a gente tem a Revolução que fala sobre o ano. Então, acontece próximo do aniversário, né? Às vezes é um dia antes, às vezes é no mesmo dia, às vezes é um dia depois. Depende de quando acontece esse retorno solar. E a gente congela como que estava o céu no momento que teve esse retorno solar. E a gente fala sobre possibilidade de acontecimento do seu ano. Quais são as oportunidades do ano? Quais são os desafios? E aí entra o exemplo da estrada, né? É como se é importante a gente saber dos desafios do ano, porque a gente consegue evitar muita coisa. Então, a astrologia, ela sempre ajuda. Mesmo quando ela fala assim, ó, não tá muito legal esse caminho, mesmo assim ela te ajuda. Por quê? Eu posso falar assim, ó, você tem que pegar essa estrada aqui para você chegar no seu objetivo final. Mas fica atenta, porque tem um buraco no meio da estrada. Quando você sabe dessa possibilidade de buraco, vai fazer com que você dirija com mais atenção, com que você desacelere. Você não vai ficar olhando para o celular enquanto dirige e você vai conseguir ter tempo de enxergar esse buraco e desviar desse buraco. Então, várias vezes eu já escapei de pontos de sombra do meu mapa sabendo disso. Então, eu já fiz um trabalho prévio. Opa, preciso mudar isso daqui, porque senão eu vou ter esse resultado lá na frente. Então, eu faço isso e eu consegui escapar de vários Então, pontos você de sombra. faz o mapa natal para saber muito sobre você, sobre, né, sua personalidade, sua vida. E aí, todos os anos, você faz a Revolução solar. Para entender como vai ser o ano. Sim. E aí eu posso escolher não ouvir isso. Por Sim. exemplo, tem pessoas que você vai falar, vai por essa estrada, presta atenção. Sim. Eu posso escolher não prestar atenção. Sim. E aí acabar caindo no buraco. Ou eu pode estar chovendo. Eu posso estar prestando atenção, mas tá chovendo e eu não tenho visibilidade Sim. nenhuma. Eu posso cair no buraco também, porque você pode fazer todo esse trabalho de Sim, tem prevenção. tem- Tem coisa que Tem a coisa gente que não consegue escapar. É, exatamente. Tem coisa que se você precisa passar, se aquilo é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento espiritual e pessoal, você vai passar por aquilo. Não tem o que fazer. Mas pelo menos você sabendo disso antes, você já se preparou, você entende que é uma fase, você entende que é uma coisa que vai passar.
Então, traz muita consciência, traz muita clareza pra gente. Mas eu amei, aprendi um monte de coisa. Nossa, eu também. Eu tô querendo saber qual é o seu próximo horário vago, minha amiga. Vou te passar um mapa de um italiano, eu vou querer fazer também, eu quero fazer minha revolução solar. Eu também, eu quero fazer o meu mapa, já vamos fazer isso. Vamos fazer. Eu quero muito entender, me entender, acho que é uma fase muito bacana para estar olhando para isso. E tudo que você trouxe aqui pra gente é de grandíssimo, assim, valor, porque a gente desmistifica a astrologia como sendo algo místico, como religioso ou como algo de adivinhação, e não. A astrologia, ela é uma ciência baseada em dados, em fatos. A Laís é uma super estudiosa, eu vejo você o tempo inteiro estudando. Não, gente, eu fiz uma pergunta para ela ali no camarim, não, mas e a astrologia da Ana? Ela falou assim, eu não me sinto pronta, eu já fiz 5 cursos, mas ainda não sobre esse assunto. E ela ainda não tá pronta. Inteiro, ela tá aqui. Tô estudando agora a astrologia. Quem segue? Sigam a Laís no Instagram, gente. É incrível. E ela tá aqui, ó. Tô estudando agora a parte X. Eu falo, meu Deus, ela é muito assim... Segue a Laís. Segue o ETMcast no Instagram. Lia Camargo, Luca Nietzsche. Segue todo mundo aí. E é isso, gente. Muito obrigada, Laís, pela Muito obrigada presença. pelo convite, eu amei. Uma delícia. A gente vai continuar ali, porque eu tenho umas perguntas pra fazer. E é muito legal de dizer que a Laís, a gente passou várias datas pra Laís, pra vir aqui pra gravar com a gente. Tinha várias datas possíveis. Conta pra gente, Laís, como que foi escolher a data? Dei uma avaliada como que ia estar o dia. Gente... É nesse nível que uma amiga astróloga. Né? Tem uma personal astróloga? Um pacote de personal astróloga pra gente sempre consultar. Obrigada, ela adorei ter você aqui. A sua energia é incrível. A gente é muito feliz de ter uma pessoa tão estudiosa, tão certa do que fala. Não é uma pessoa que está se aventurando, né, nesse setor. A gente teve muito cuidado com isso, né, Lia, de trazer alguém aqui que é especialista, que é uma pessoa que estuda, é uma cientista no assunto. Não é só essa parte do charlatanismo que tem aos montes. A gente vê um monte de gente aí soltando bobeira para lá e para cá, que acaba afastando as pessoas de algo tão bacana que é a astrologia, né? Então, muito obrigada por trazer o seu conhecimento aqui. A gente está muito feliz. Eu estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade, gente. E chegamos ao fim de mais um episódio dessa tal maturidade. Muito obrigada. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu joinha, deixa a sua opinião. E já segue a gente no Instagram, no TikTok, como ETMcast. Onde mais, Lu? No Instagram, no TikTok, no Spotify, no Deezer. Tá no Deezer, no YouTube. E agora nosso exclusivo canal de Telegram, que é só lá que tem as fofocas, que tem os bastidores, que tem vocês mandando pra gente interações, comentários, vídeos, áudios, etc. Sorteios também acontecem por lá. Muito bem. Vai pra lá. Esperamos beijo. vocês por lá. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.